Boa noite para quem é da noite, bom dia para quem é do dia. Vamos dar continuidade no assunto do despertar. Assunto esse muito importante. Importante por quê? Porque é fonte de discussão em diversas partes do mundo. Fonte também de exploração, fonte de charlatanismo, fonte de ilusão, fonte de um monte de coisa. Porque o que tem de gente em cima dessa terra dizendo ser desperto, dizendo estar desperto, e nem sequer, na verdade, sabe o que é isso. As partes já anteriores, por mim, ali passadas através de orientação, vocês vão encontrar lá para trás. Então eu vou dar continuidade, né, já em uma outra parte, em um outro contexto, em um outro ponto de vista. Porque saibam, né, de uma forma resumida, que um dos objetivos de quem está aqui em cima da Terra é justamente um dia para cada um de vós, para todos os que estão encarnados e até mesmo os desencarnados, chegará o momento que cada um chegará a esse ponto do caminho. Só que não são todos. Não são todos. Por que não são todos? Porque tudo depende. Já falamos. Vou resumir em poucas palavras. Quando essa entidade, esse ser, que vou utilizar o termo humano para que vós tenham um parâmetro de entendimento, de raciocínio lógico no seu cérebro. Então, quando esse ser humano foi engendrado nas matrizes do Divino Criador do todo, que todos foram engendrados ao mesmo tempo, não tem almas novas sendo criadas, não existe espíritos novos que foram criados, que estão sendo criados. Isso é uma bobagem, isso é uma falácia. Não existiu, não existe, não existirá um ser humano que foi criado primeiro e um que foi criado por último, porque já, obviamente, teríamos de frente aquilo que é uma incoerência, daquilo que é a representação da perfeição, que só se encontra no todo, que é a matriz, a fonte de todas as coisas, que não é o Deus que a maioria das pessoas está acostumada a rezar. Já falamos, tem também bastante assunto falando sobre Deus e o Todo-Poderoso, como saber diferenciar. Mas isso é outra história. Quando todos os seres humanos são criados ao mesmo tempo, sem nepotismo, sem predileção, então não foi criado nem o homem primeiro ou muito menos a mulher. Todos os seres humanos, aquilo que são manifestações de energias positivas ou negativas, ou sagrado masculino, sagrado feminino, homem ou mulher, nesse ponto da criação, nesse ponto denso da criação, nessa dimensão, terceira e quarta dimensão, que vós se identifica com esse, tem se identificado com essa roupagem, com esse corpo biológico, eletromagnético, homem e mulher. De quando foram criados para cá, estamos falando de bilhões de anos. Estou usando essa terminologia temporal. Por quê? Porque vós estão encarnados. E aqui essa medida, essa unidade de tempo, então, faz parte do dia a dia de vós. Para vós terem um pouco de noção que vós não nasceram ontem, que vós, porque essas histórias da alma antiga,
ou então é uma alma nova, né? Isso tudo também é uma outra situação. Todos então vêm para se capacitar, porque quando cada um de vós foram criados, cada um nesse pacote ser humano, cada um de vós tem a mesma essência, porque vem, descende, é um fragmento, é um fractal diminuto em escala daquilo que é o todo. Só que lembre-se, quando algo sai do todo, ele não pode considerar ou almejar se tornar perfeito. O que tem que acontecer é que um dia na história da criação, cada um de vós um dia retornará a essa fonte. Como já demos exemplo, alunos em uma escola, em salas de aula. Cada sala de aula é um local onde cada um de vós já passou, dimensões, planos, universos, dos mais diferenciados, até chegar onde vós se encontram aqui. Tem seres humanos em vários universos. Assim como em cima da Terra tem alunos em muitas escolas diferentes, em graduações de ano diferente. Tem aqueles que já concluíram o seu mestrado, o seu doutorado, já estão capacitados. Existem aqueles que estão a um passo disso, existem aqueles que estão em um ponto intermediário, existem aqueles que estão numa condição, vamos colocar, menos favorecido, um pouco mais primitivo, primitivo no sentido de conhecimento, de intelectualidade, vamos dizer, para que vós mantenha o ritmo do raciocínio. Que seria são alunos ali nos primeiros anos letivos dentro de uma escola. Só que não é uma instituição de ensino, isso é a escola da vida. Certo? Muito bem. Então tem seres humanos encarnados como cada um de vós que estão aqui me ouvindo falar. Como tem os que estão desencarnados. Cada um de vós está em um ponto da caminhada, mas estou falando da caminhada universal. Não estou falando só daquilo que é a caminhada dessa reencarnação. Estamos falando no contexto universal, de quando todos partiram dessa matriz criadora até ao aqui e agora. Então todos estão em um ponto do caminho de evolução consciencial, evolução vibracional, magnética, mental, espiritual. Cada um está num ponto. Tem uns que estão em um estado primitivo porque estão dando burro em ponto de faca. Já falamos que o errar não tem problema algum, o errar faz parte do processo, faz parte da experienciação, porque só se capacita experienciando, prática. Por isso que aqueles que ficam só falando e falando não tem resultado algum. Só aqueles que decoram ou ficam com os conceitos, que seja da verdade, que sejam religiosos, que sejam científicos e fica só aqui, não vão para frente em lugar nenhum, porque eles não trazem do plano mental para o plano material. Não põem no papel, não começam a criar, a trabalhar, a movimentar, a manifestar. Para tudo isso acontecer, existe o quê? Existem os deslizes. Às vezes alguém em uma situação, em uma atitude, em uma ação, em uma reação, ele peca
Daí vem a palavra mal utilizada em determinadas religiões do pecado. Né? Que o pecado, como diz as religiões, não existe. Certo? O que existe é o pecar. O que é o pecar? É que foi insuficiente. Né? Ficou faltando alguma coisa. Nessas atitudes, nessas ações, nessas reações. Como também não é só o que peca, o que falta, mas também o que está em demasia. Então temos isso para cima ou para baixo, para um lado ou para o outro, como você entende como erros, deslizes. Tem pessoas que ficam nesses deslizes uma encarnação toda, várias encarnações e reencarnações, dando murro em ponto de faca, persistindo no mesmo erro, como devido ao quê? Devido a outras situações. Orgulho, principalmente. Principalmente orgulho. Uma vez dito isso, voltamos ao assunto do despertar. Por isso, afirmei que as pessoas hoje, aqui agora, no dia de hoje, as pessoas despertas, pegue toda a população mundial. De toda a população mundial, temos aquilo que é 1%. 1% da população mundial, façam atenção no que eu estou dizendo. 1% da população mundial, dos que estão encarnados, estamos falando. Porque tem também um processo de quem está em planos astrais, mas isso é uma outra história. Vamos partir da situação básica. Desse 1%, porque se a população mundial fosse 10, 1% seria o quê? Seria 1. Façam aquilo que são os cálculos que vão chegar em um número aproximado. Desse 1%, esse 1% está da etapa do processo do despertar para o processo do desperto. Como assim o processo do despertar e o processo do desperto? É simples. Tem pessoas completamente vivendo simplesmente a materialidade. A busca desenfreada pelo prazer e o fugir da dor, acúmulo de bens, prazeres carnais, desenfreio sexual, todo tipo e espécie de vícios. Isso está contido também aquelas pessoas que são frequentantes, veja a palavra, frequentantes, assíduos às vezes de religiões que estão ali em missas, em cultos, em batuques, toda semana, mas eles estão ali dentro, mas não estão compenetrados, não estão conectados, não estão concentrados, não estão meditando. Eles estão ali olhando quem está com a roupa mais cara, quem está com a roupa mais barata, está olhando ali a moça que pode estar com um decote mais avançado, está olhando quem está perfumado, quem está fedendo. E quando sai ainda da porta para fora, aí piorou, porque dali já sai amaldiçoando, brigando com o filho, xingando a mulher, sai dali, xinga o vizinho, faz o diabo.
Trevas da ignorância. Fundo da caverna. Quando alguém nessa condição, por motivos de saúde, por um estado de choque passado, estado de choque referente à perda de um filho, de um ente querido, de um amigo, de uma mãe, de um pai, de um avô, né? Algo que venha a dar um contraste eminente e poderoso na própria vida. Existem pessoas que partem lá do fundo da caverna, lá da completa trevas da ignorância, para iniciar um caminho espiritual. Muitas vezes devido à revolta, muitas vezes movido pela fé. Então ele inicia um caminho espiritual. O caminho espiritual tem 7 níveis a serem percorridos para sair dessa primeira etapa e ir para uma segunda. Cada etapa tem 7 níveis a serem galgados, a serem alcançados. No caminho espiritual, a pessoa ainda continua o quê? Sendo simplesmente religioso. Então é a pessoa que se ele é católico, então ele continua sendo católico, ele não vai lá de forma alguma no culto protestante, evangélico, nem pensar em chegar a uma porta de terreiro, a não ser pelas hipocrisias que existem em cima desse mundo, que muita gente frequenta, mas vai escondido, vai longe para ir em cartomantes e tudo mais. Que isso também é muito presente. Então a pessoa continua sendo religioso, ele ainda está nas trevas da ignorância, mas ele optou, ele começou a dar passos evidentes para se aprofundar naquilo que ele chama de sua fé. Porque a maioria que está lá, eu pergunto para vós é católico? Se vós é católico, apostólico, romano, quais são os dogmas e doutrinas do catolicismo? Quais são as regras? Quais são os mandamentos? Quais são os sacramentos? Quais são os deveres do católico? Vós sabem? Não sabem. A maioria de vós, se eu perguntar agora, me diga agora quais são os 10 mandamentos. A maioria de vós não vai lembrar. Por quê? Isso denota o quê? Lá, o que eu falei. A pessoa parte lá do fundo da caverna, na qual ele pensa que tem fé, só porque ele está indo lá dentro de um prédio que foi consagrado ou que foi construído para ser uma canalização de um sagrado. Então ele pensa que ele está salvo, ele pensa que ele está protegido, ele pensa que ele está amparado, e não é assim que funciona. Então essa pessoa começa. O primeiro nível do caminhar espiritual, do caminho espiritual. E aí ele vai indo de nível em nível. Lembre-se, cada passo desse caminhar tem 7 níveis. Vai chegar a um ponto que essa pessoa, esse religioso, que pode ser qualquer religião, ou mesmo que esteja em uma condição de ateísmo, qualquer nível ou vertente de ateísmo que represente, ele vai galgando degraus. Quando ele vai ali chegando no 6º, passando para o 7º e último nível do caminhar espiritual, ele já vai estar mais maleável, ele já vai estar mais atento, ele vai estar mais aberto. Uma pequena fresta. Que daí ele é católico,
Ele começa a ser um católico praticante, não só frequentante como era. Não, ele começa a ser praticante. Então ele começa a ter um esforço para seguir os mandamentos, ele tem um esforço, uma superação para, né, manifestar os sacramentos e tudo mais. Os dogmas e as doutrinas de cada situação. Só que aí, ele ouve de repente, ou vê nessas televisão, ou em algum instrumento de comunicação, aquilo que é um pastor, aquilo que é um pai de santo, aquilo que é um monge, que de repente ele está fazendo uma palestra e ele ouve ali, em poucos minutos, algo que para ele faz sentido. Então ele fala, olha, é um pastor, ele não é padre, ele não é católico, mas o que ele fala faz sentido. Aí ele chega ao 7º nível, então ele sai de uma caixinha altamente limitante, pragmática, dogmática, e ele sai dessa caixinha e ele vai para o próximo passo da caminhada, que é o tornar-se um ser humano espiritualizado. Então ele sai dessa caixinha e ele sai para uma caixa um pouco maior, tem mais espaço, tem mais liberdade de movimento, de ação, de percepção. E daí ele vai iniciar vai ter que percorrer outros 7 níveis desse segundo passo, que é o tornar-se espiritualizado. Vai percorrendo, mas ele continua sendo católico. As raízes ainda estão fincadas na religião, mas ele já vai se tornando uma pessoa mais aberta, uma pessoa mais tolerante, uma pessoa menos preconceituosa, uma pessoa menos arrogante, uma pessoa menos prepotente. E daí é aquela pessoa que de repente tem um irmão de sangue, de repente ele começa a namorar uma moça ou um moço, ou de repente no convite de um amigo, ele fala, olha, eu estou indo lá no culto, lá da minha igreja, vamos comigo? Ele vai. Porque ele não vê nada de errado nisso, afinal de contas, muitas são as moradas do Pai. Não é isso que é afirmado? E é isso que ele tem em mente. E daí ele vai lá. Aí as pessoas perguntam, vós é protestante? Vós é evangélico? Vós é budista? Vós é umbandista? Não, eu sou católico. Estou aqui fazendo uma visita. Mas ele vai. Ele se permite ir. Porque uma coisa lá atrás, quando vós ouve falar, quando vós ouve comentar, vós ouve opiniões, achismos, pontos de vista que cada um experienciou de uma forma boa ou ruim, situações ligadas a um assunto. E daí a pessoa começa a experienciar de uma forma mais intensa, de uma forma mais profunda. Então ele chega lá, de repente tem uma palavra lá, que para ele fala, olha, isso cabe na minha vida, isso cabe no meu aqui e agora. E daí começa essa reforma íntima.
Aí onde, nesse ponto, na metade do caminho do se tornar um ser espiritualizado, se começa a identificar o quê? Pontos cruciais, como por exemplo, bloqueios e traumas a serem curados. E ele começa a trabalhar toda essa situação. Claro, estou falando de uma forma absolutamente resumida, para que vós acompanhem e vejam a que ponto vós estão razoavelmente nessa caminhada. E entender que não é que exista um privilegiado, um que está sendo beneficiado, que é aquele que, olha, eu gosto mais daquele ser humano ali. O tranca-ruas gosta mais daquele ser humano ali, ó. Não, não é isso. Olha, Deus parece que só olha para aquele ali, ó. Não, não é isso. Isso está ligado a esse procedimento que estamos falando, aqui em cima da Terra, dentro dessa sala de aula. Então ele vai percorrer essa segunda etapa, 7 níveis. Quando ele chegar, que ele passar do 6º para o 7º nível, de estar já como um ser espiritualizado, então ele praticamente rompeu os grilhões que prendia ele em um lugar só. Então lembre-se, na primeira etapa ele estava dentro de uma caixinha. Quando ele inicia a segunda etapa, ele sai dessa caixinha e vai para uma caixa um pouco maior, mais espaço, mais liberdade. Quando ele então chega ao 7º nível, que ele passa para a etapa seguinte, ele sai dessa caixa maior e daí ele vai para uma caixa, um caixote. Dez vezes, no mínimo, maior do que o que ele se encontrava. Então, os horizontes, a condição limitada de poder observar, de poder perceber, de poder intuir, de poder correlacionar aquilo que é intelectualidade, que é conhecimento do plano material, com o conhecimento dos planos invisíveis, ou espiritual, se vocês preferem assim. Que esse conhecimento vocês ouvem falar como sabedoria e discernimento. Esse caixote muito maior, no qual se expande muito a condição evolucional como um todo desse ser humano, ele entra na terceira etapa, que é o processo do despertar. O processo do despertar também tem 7 níveis. Também tem 7 níveis. Só que são níveis já de uma intensidade muito superior. Porque é no processo do despertar, durante esses 7 níveis, que a pessoa vai se abalar. Porque tudo aquilo que ele teve mentalmente como absoluta verdade sobre aquilo que são religiões, sobre aquilo que são dogmas, sobre aquilo que são doutrinas. Porque quando eu falo religiões, façam muita atenção. Por isso que Jesus dizia, quem tiver olhos para ver, que veja. Quem tiver ouvidos para ouvir, que ouça. Ou mesmo lá nas leis universais, que diz respeito lá a o hermetismo, quando os ouvidos do discípulo estão preparados, então vêm os lábios para enchê-los de sabedoria. Ou os ouvidos, os lábios estão fechados,
os lábios da sabedoria, exceto aos ouvidos do entendimento. Isso podemos fazer essa analogia sobre a situação da religião, porque quando eu falo religião, a princípio, para quem está nos primeiros passos, vai entender catolicismo, protestantismo, né, gnosticismo, umbandismo, né, candomblecismo, e daí vai. Só que como estamos falando a respeito, não é diretamente contra nenhuma religião, porque seríamos levianos, porque a religião ela está anexada, ela está em contato com uma manifestação do sagrado, dessa porção compreendida para quem está encarnado desse incognoscível, desse todo-poderoso. Aquilo que levantamos aqui para que a pessoa chegue a níveis que cada ser humano, né, tem que estar, poderia já estar, é a respeito dessas regras, dogmas e doutrinas. Se estamos falando de dogmas e doutrinas, de regras, conceitos de como fazer as coisas, obviamente que quando falamos religião, estamos falando também da ciência da Terra. Estamos falando da política, estamos falando da economia, estamos falando de sociedade. Por quê? Porque tudo não tem as suas regras, não são dogmas e doutrinas. Cada cultura, cada país tem o seu meio, tem as suas regras. Não estou dizendo, por exemplo, a respeito que a ciência não presta. Não, porque para quem acompanha o trabalho já me ouviu mais e mais falar, não só eu como outros guardiões, a respeito de que a pessoa tem que ter um nível de ceticismo, porque muitas das situações que acontecem dentro de terreiros, dentro de igrejas, dentro de templos, né, em situações ímpares, dentro de uma casa, embaixo de uma árvore, aonde quer que seja, tem uma explicação científica por trás disso tudo. E as pessoas, por não ter um conhecimento científico da ciência da Terra, eles acham que isso é simplesmente um prodígio, um milagre. E não deixam de ter razão, porque já afirmamos aqui também que a magia, como todos nós ouvem falar, nada mais é do que uma ciência da qual a humanidade não tem acesso, devido à condição evolucional que se encontra. Então a pessoa, nesses 7 níveis dessa terceira etapa, que é o processo do despertar, então ele vai, a sua vida, principalmente os seus conceitos vão ser feitos a pedaços. Porque estamos falando de tudo, absolutamente de tudo, que está sendo o quê? Manipulado, está sendo criado em cima de fragmentos de verdade, contextos completamente ilusórios, enganosos, limitantes, nefastos para a evolução do ser como um todo. Até mesmo aquilo que vós aprendeu na escola mesmo, na instituição de ensino, aquilo que é a geografia, aquilo que é a biologia, não é só aquilo. Tem coisas muito diferentes. A pessoa começa a enxergar aquilo que ninguém está enxergando, porque devido a estar tão profundos lá atrás, nas trevas da ignorância, no fundo daquela caverna, a pessoa não consegue enxergar um palmo diante do nariz, ele está distraído pelas sombras, pelas ilusões, pela sexualidade desenfreada, pela perversão, pela pornografia, pela ganância, pela inveja, pela raiva, pela vingança, pelos vícios,
pelo apego ao prazer e o fugir da dor. Ele está completamente distraído por doenças, por guerras, por intolerância, por depressões, ansiedades, insônias, uma condição completamente, podemos afirmar, um caos. É a pessoa que está no olho do furacão, então ele não consegue ver além daquelas tempestades. Já a pessoa que está no processo do despertar, essa tempestade, esse furacão que está em volta de situações ilusórias, ele está já quase terminando de se dissipar e daí já começa a se ver horizontes, coisas que ainda não tinha visto de quando está encarnado até esse ponto. Coisas que sempre passaram na frente da sua face, na frente do seu nariz, sempre estiveram presentes, mas nunca foi possível observar, captar, perceber, intuir. Por quê? Porque estava lá no olho do furacão. Então tudo isso é chocante. Se torna, aos 3 primeiros níveis, chocante, frustrante, decepcionante. E para quem já vem em uma condição de sofrimento, de limitação, de sobrevivência, passar por uma situação impactante dessa, saber que boa parte do que se passou não precisava ter passado, ou se passasse, seria de forma muito diferente, como sofrimentos, como não crescer na vida, como não ganhar dinheiro, relacionamentos afetivos amorosos, relacionamento em família, sociedade, oportunidades, enfim. Por quê? Porque não é que o plano da matéria não preste, ou seja, o inferno. Não, ele se torna um inferno para quem está nas trevas da ignorância, porque para quem está do outro lado da moeda, aqui em cima pode se tornar o paraíso também. Quando as pessoas dizem que aqui é um planeta prisão, que aqui então é um planeta, é um local de expiação, as pessoas estão exagerando. Sim, é isso, mas também não é para quem está vivendo um outro lado da moeda, para quem nasceu de novo. Porque quando Jesus Cristo lá, quando ele está falando com Nicodemos que para acessar as coisas do Pai, do alto, o ser humano precisaria nascer de novo, e Nicodemos pergunta: teria eu, um ancião, ter que voltar para o ventre da minha mãe para eu nascer de novo? Então Jesus, dá um tapa nas costas dele, como um tapinha, como um amigo, e diz: olha, Nicodemos, mas vós não é um dos sábios do templo, da sinagoga, Como é que vós podem me dizer uma coisa? Nascer de novo significa abandonar os velhos padrões, significa percorrer essa caminhada. Caminhada, não é corrida. Quem corre cai e se estrumbica, se machuca, e vai passar muito tempo caído até se recuperar para continuar a caminhada. Quem procura atalhos vai caminhar em círculo, vai perder tempo e voltar no mesmo lugar da onde saiu para o atalho. Não existe atalhos. Por isso que se chama caminhada, passo a passo, de grau em grau. Ou degrau em degrau, mas pode ver também dessa forma. Então a pessoa se encontra nessa situação, nesses níveis dessa terceira etapa, que é justamente esse processo do despertar, que é o que a maioria dessas pessoas que vós encontra por aí, nessas tecnologias, que vós tem acompanhado o registro, esses vídeos, palestras, que as pessoas estão falando, as pessoas estão cada um em um desses níveis
desse processo do despertar. Basta, como é que vós sabe? Sabe pela maneira com que essa pessoa vive a vida dele comum, junto com a companheira, junto com filhos, junto com a família, junto principalmente com pessoas desconhecidas lá fora, lá na feira, lá no mercado, quando a pessoa lá no trabalho, no trajeto em que a pessoa está se dirigindo a algum lugar, que ele encontra N tipo de pessoas, o morador de rua. Como é que ele trata o morador de rua? Como é que ele trata alguém quando aponta o dedo para a face dele e diz: olha, vós não presta, vós é um charlatão, vós é um mentiroso? Como que ele age? E melhor, como ele reage? É aí que vai se notar em que nível cada um está. Porque assim como tem uma minoria, veja, vou falar devagar, uma minoria que está nessa terceira etapa, em algum nível dessa terceira etapa do processo do despertar, que estão dizendo que estão despertos, que estão dizendo que já, então, né, desenvolveram a sua Kundalini, né, já despertaram a sua Kundalini. Tudo bobagem. Existe dentro dessa minoria ainda uma minoria dentro dessa minoria que são pessoas que em cima da terra hoje estão fazendo um bom trabalho de divulgar frações da verdade. Mas são pessoas encarnadas, como vós estão, independente que estejam nessa terceira etapa, em algum nível dessa terceira etapa, mas de qualquer forma, para quando eles recebem uma canalização, uma mensagem que vem do alto, quando eu falo do alto, eu estou falando de esferas superiores, eu não estou falando de plano astral, não. O que vem do plano astral estará intimamente ligado a conceitos religiosos, teológicos, filosóficos. Certo? E tem também o seu papel. Vamos ainda falar sobre isso de uma forma mais profunda. Mas basta que vós vá acompanhando a linha de raciocínio. Então existe uma minoria dentro dessa minoria que está nessa terceira etapa do procedimento do despertar. Despertar, abrir verdadeiramente os olhos para aquilo que está sendo enganado, manipulado, escravizado, induzido a aceitar aquilo que o ser humano verdadeiramente não é. Que o ser humano, ele não é, não foi e nunca será limitado. Ele foi constituído, ele foi engendrado para fazer integrar o ilimitado. A criação que está expandindo, está crescendo, existem incontáveis universos. Mais incontáveis ainda são as dimensões e ainda está expandindo. Então precisa de seres qualificados para manter o crescimento, a expansão. E esses seres são seres humanos. Então, em cada porção, parte, nível da criação, tem seres humanos que, como eu já falei no início, que já concluíram as suas capacitações. Vamos colocar do termo figurado, comparativo, já se tornaram doutores, já pegaram o seu diploma, já voltaram lá à divina essência, à matriz,
ao Todo-Poderoso, receberam o cúmpito pelo qual foram criados e estão atuando. Como Jesus, por exemplo, como Buda e tantos outros. Tá? Muito bem. Agora, existe uma maioria que vós tem contato, vós tem acesso, que estão nos níveis anteriores, nos níveis do caminho espiritual e do se tornar espiritualizado. Que são pessoas que estão ensinando a fazer amarração, estão incentivando as pessoas a derrubarem os seus oponentes, a se vingarem, a manipularem, a mentirem. Caminhos do abismo. É a maioria que vós estão tendo contato, por isso vós tem que ter cuidado. Esse trabalho foi dado início pela lei maior e pela justiça divina, justamente para vós terem a possibilidade de não serem mais enganados. Para que vós tenham as ferramentas para que vós não caiam em contos do vigário, não caiam em mãos, em armadilhas de charlatões, de aproveitadores, de manipuladores. Lembre-se, não porque são maus, não existe o ser humano mau. Existe ser humano nas trevas da ignorância, em etapas dessa caminhada completamente obscura. Porque não estamos aqui para julgar ninguém. Estamos aqui para clarear as coisas, como uma vela na sua mão em um quarto escuro. Muito bem. Depois, quando então alguém está já do 6º para o 7º nível nesse processo do despertar, então ele sai desse caixote e daí ele tem como desperto, já no primeiro nível da 4ª etapa, que é o nível do desperto. Então ele sai, enfim, desse caixote maior e ele tem como exemplo, como comparação, sair de dentro de uma grande caixa e estar na liberdade do ambiente do planeta. Então é descomunal a condição do desperto, porque a condição do desperto, então, a maior parte da sua jornada, dos seus dias, meses e anos, ele vai passar em harmonia, ele vai passar ali de uma forma bem equilibrada, se equilibrando bem em cima dessa corda bamba que vocês conhecem como vida. Ele tem sim contato com a espiritualidade, ele recebe orientações da espiritualidade. Para isso ele não precisa ser médium, já falamos a respeito disso, que é uma das grandes mentiras e absurdos que existem em cima da Terra hoje, como tantas as coisas, que todo mundo é médium. Isso é uma bobagem. Não caiam nessa armadilha, porque se vós caírem nessa armadilha, vós vão passar situações que vós não precisam passar. O médio de incorporação, esse instrumento, ele já tem a predisposição, essa biologia, esse corpo eletromagnético, ele já vem constituído, ele já vem preparado nas suas matrizes para esse procedimento de poder suportar padrões vibratórios de entidades, de mentores, sem danificar o seu corpo biológico. Certo? Por quê? Porque ele vai ter milhares e milhares e milhares de incorporações, de entidades diferentes, de padrões elevados diferentes, que falamos padrões elevados das entidades que incorporam, estamos falando de níveis de frequência, de vibração, de magnetismo, que está acima do padrão natural
do ser humano encarnado. Se vós pega um veículo, um carro, e vós coloca ele em cima de uma placa grande e essa placa começa a vibrar e cada vez vibrar mais rápido, esse carro vai começar a se despedaçar, a soltar os seus componentes. Ele vai aguentar até um certo ponto, de repente ele vai começar a cair os pedaços, porque aquela vibração, ele não foi preparada para aquilo. Quando um veículo ele é criado para vibração, para aguentar coisas, então pode ter as vibrações que ele não vai cair aos pedaços. Certo? Então tem essa diferenciação. Então não pense que a pessoa que percorre esse caminho, ele é médium. Não. Todos os seres humanos podem se espiritualizar, eles podem passar pelo processo do despertar, não só podem, como devem, chegar ao desperto. Por quê? Porque depois dos 7 níveis do desperto, se iniciará os 7 níveis do iluminado. Então, esse ser humano já desperto, então um ser humano tranquilo, não falta dinheiro para ele. Talvez ele não seja rico, porque ele não queira, ele não tem mais aquela dependência do dinheiro. Ele sabe que o dinheiro é importante, né? Ele tem uma boa intimidade, uma boa correspondência com todas as energias, a energia do dinheiro, a energia da fartura, a energia da abundância, a energia do perdão, da misericórdia, da fé, né? Das leis universais, enfim. Então ele tem um bom relacionamento, um bom fluir com tudo que está em cima da terra e aquilo, né, estará em certa harmonia com os planos invisíveis. Mas terá momentos, porque afinal de contas ele está encarnado, está nesse corpo. As investidas não vão parar de vir. Não pense que quando a pessoa se torna desperto, ele não vai ter mais, não vai ser mais incomodado, ele não vai ser mais perseguido, ele não vai receber mais investidas de seres trevosos, né, de pessoas querendo derrubar, de pessoas querendo matar, de pessoas querendo surrar ele, de pessoas querendo defamar. Tudo vai continuar igual. O que não é igual mais é que tudo isso chega até o desperto, mas não o faz mais cair prostrado. Ele não é mais arrastado por disputas, porque disputa não existe mais. Mas não significa que, porque ele está ainda como ser humano encarnado, não vai ter, né, ali um problema em algum momento que ele se entristecer, que ele derramar alguma lágrima. Não tem nenhum problema, porque ele está, são reflexos do corpo físico, mediante a estar imerso a quantidades imensuráveis de trevas da ignorância. Mas é aquelas lágrimas, é um descarrego, ele fica bem, ele não se desespera, ele não arranca os cabelos da cabeça, ele não maltrata a companheira, ele não desconta nos filhos, ele não amaldiçoa o patrão. Se chove, para ele é uma bênção. Se está calor, para ele também, ele não reclama. Ele pode até fazer uma brincadeira, mas ele está de bem com o sol, ele está de bem com a chuva, ele está de bem com o frio. Se uma pessoa está difamando ele, ele olha com misericórdia, porque ele já teve em algum momento lá atrás, no ponto que aquela pessoa estava, ele também já difamou alguém, ele também já ofendeu alguém, ele também já explodiu em raiva, teve manifestações de reações completamente ignorantes. Então ele sabe. É aquela condição, né? Como Jesus lá preso na cruz diz, olha, Pai, perdoe porque eles não sabem o que fazem. Então são 7 níveis. Quando ele chegar do 6º e o 7º nível,
Então ele já está em preparação para se iluminar, se tornar o ser crístico, a manifestação do Espírito Santo, das verdades, a manifestação búdica. Tem tantos termos para essa situação, para essa condição humana, que são 7 níveis. Então, milhares e milhares e milhares e milhares de pessoas, de seres humanos, nessa sala de aula, na história da humanidade, já se iluminaram. Não pense que o iluminar-se, porque se eu pergunto para vós, se vós fechar o olho, o que é? Se veja iluminado. Vai se ver com a túnica branca, cabeça raspada, chinelo de dedo, morando embaixo de uma árvore, como lá Buda, ou caminhando como Jesus? Lembre-se, como falamos ali atrás, cada um de vós tem todos a mesma essência, porque todos são pequenos fragmentos desse todo, no plano da manifestação, em níveis que cada ser humano, em universos e dimensões diferentes, estão em um grau de densidade de experiência diferente, usando roupas diferentes, corpos diferentes. Lembre-se, vós são uma consciência, um espírito que estão habitando dentro desse corpo, assim como dentro de outros corpos. Para cada escola, não tem um uniforme? É por aí. Veja como a coisa é simples. Ela se torna dificultosa devido ao quê? As programações. Programações, estamos falando de hábitos. Cada um se habituou a ser nada, a ser pouco, a não poder. Não, vós não pode porque é pobre, vós não pode porque é muito alto, vós não pode porque é muito baixo, vós não pode porque é mulher, vós não pode porque é homem. Vós não pode porque é pecador, vós nasceu já do pecado, o pecado original, vós já nasceu da fornicação. Tudo isso e muito mais fizeram vós chegar e estar vivendo o que estão vivendo hoje. Por isso que essas pessoas, já desse processo do despertar e o desperto, é uma minoria da minoria. Os médiums verdadeiros em cima da terra, esses que manifestam entidades espirituais por incorporação, por canalização, por clareaudiência, psicografando e tantas outras manifestações de mediunidade, não superam 3% da população mundial. Não superam 3%. E desses 3% tem uma parte ainda que nem sabe que está vivendo uma vida comum. O restante está lascado. Vós vai ver pela condição, mesmo médiums aí novos, porque não estou falando só médio de Umbanda, médio de Candomblé, médio de Quimbanda, não, de médio espírita, não. Estou falando médios, porque também lá em outras culturas também tem processos de incorporação. Vais ver muitos médios que são novos, 25 anos, 30 anos, que já estão com seu corpo físico destruídos, problemas de coração, problemas de circulação, problemas de fígado, problemas de rim, problemas de degeneração cerebral, problemas de falta de controle emocional, uma coisa atrás da outra. E daí, quanto mais tempo passa, já médios de 35, 40, 50 anos estão lá
feito maracujá velho, já enrugados, acabados, destruídos. Por quê? Porque assumiram uma condição que eles não estão preparados para aguentar. É como o exemplo que eu dei do carro, que não é preparado para sofrer determinada vibração. Ele vai começar a cair os pedaços, vai começar a soltar as peças. Fora situações, obviamente, que a pessoa vai estar ligada, o quê? Porque de toda a condição onde existe manifestação, ou seja, incorporação de espíritos para auxiliar a humanidade, não importa onde esteja, nós estamos falando desse 100%, nós estamos falando que mais de 90% é enganação, é charlatanismo, é animismo, é mistificação, é abuso, é extorsão. As pessoas estão fazendo isso para ganhar só dinheiro. Então essa maioria, eles estão em demanda um com o outro, é um terreiro com o outro, é um pai de santo com o outro, é médio contra o pai de santo, é médio contra médio, certo? E além de não aguentar aquela vibração, veja que daí essas situações de demanda, de disputa de quem é mais poderoso, de quem tem o Exu melhor, né? Porque não, eu trabalho com tranca-rua. Não, eu trabalho com tiriri. Aí ninguém quer trabalhar com Exu formiga. Ninguém quer trabalhar com Exu sapo, porque é um nome meio esquisito em cima da terra. Ah, com qual entidade vai trabalhar? Exu sapo. Sapo? A pessoa já vai ligar sapo lá, anfíbio, né? Ali um ser meio desprezado por boa parte da humanidade. Então vamos fazer uma correlação. Então ninguém quer trabalhar lá com o limpa-trilho, ninguém quer trabalhar lá, né, com o Exu poeira, o Exu corcunda. Olha, eu vou trabalhar com o Exu corcunda, né? Então veja, as pessoas estão nesse nível de ignorância, né? Não existe um Exu melhor do que o outro. Todos estão trabalhando, quando existe Exus de lei, todos estão trabalhando para um propósito maior. Tem os Exus que se tornaram mais conhecidos por serem mais antigos, mas não significa que eles são mais ou menos poderosos do que os outros. Cada qual com sua especificação de trabalhos, certo? Com seus campos de trabalhos e de atuação. E daí esses médiums, passando por todas essas demandas, toda essa disputa, toda essa raiva, esse ódio que daí a pessoa começa a sentir, ele começa a sentir isso lá do outro pai de santo, lá do outro terreiro, porque está roubando os clientes dele, que vinha ali fazer trabalho, trazer dinheiro no bolso dele, né? Então é disputa, é raiva, é vingança, e daí essa condição psicossomática também vai influenciar, e as pessoas estão se acabando, se desfazendo. A coisa é nítida, é óbvia. Já dei esse exemplo até para vós, há muito tempo atrás. Veja, meu médio tem praticamente já 50 anos. Há 30 ele trabalha. Já perdeu as contas de incorporações, de todo sortilégio de trabalho feito, de desobsessões das mais sutis, aquelas que só quem teve presente é que pode dizer como foi. Quebrando magias, quebrando ações trevosas na vida de muitas pessoas. Não o médium, mas ele é um instrumento. Veja, o que eu estou fazendo? Acendendo o tabaco. Que já falei. Ah, seu tranca-rua, vós está fumando cigarro? Por que vós não fuma o charuto? Tem charuto. Mas o charuto serve para o quê? Quando tem pessoa presente, quando se está trabalhando, então se usa o charuto. Por quê? Porque para cada ferramenta, ele tem a sua especificação, ele tem a sua utilidade. Não adianta eu acender só um charuto para eu parecer para vós mais adequado como Exu. Eu não estou aqui para falar para vós o que vós quer ouvir
o que vós quer pensar de mim. Não, eu estou aqui para passar aquilo que tem que ser passado. Certo? Mas não tira o fato. Agora imagine, durante 30 anos, quantos cigarros foram acendidos? Quantos charutos? Quantos pontos de pólvora, de fundanga foram queimados? Um campo aberto, um campo fechado? Quanta bebida foi manipulada? Cachaça, uísque, conhaque, champanhe. Por quê? Porque ele trabalha também com as moças. Licores. Agora, vai ver quais os problemas de saúde que o meu médio tem. Todo ano ele faz aquilo que é todos os exames necessários. Por quê? Porque a espiritualidade mesmo pede isso a ele. Que é para que ele certifique-se, é um instrumento, é uma maneira que ele veja que as coisas ainda continuam andando como tem que andar. Então ele não tem mancha nenhuma no pulmão, ele não tem nenhuma condição como se ele não fumasse. Tanto que ele nessa idade ele faz coisa que os mais novos hoje em dia já não estão dando conta de fazer. Não tem problema nenhum de saúde. Nenhum de saúde, não tem gastrite, não tem pedra no rim, não tem problema no joelho, não tem problema na coluna, nervo ciático, não tem nada. A não ser a vista um pouco enfraquecida, por quê? Porque, mesmo tendo conhecimento, foi teimoso e em momentos, porque ele sempre viajou muito e sempre gostou de leitura, de ler livros, então estava viajando às vezes de ônibus para um lado e para o outro e estava ali lendo. Então sabe que esse procedimento estraga as vistas. Ler muitas das vezes para não incomodar ninguém à luz de uma vela, então força demais as vistas, então enfraqueceu um pouco. Mas tirando isso, nunca teve hepatite, gastrite, apendicite, nada de ite. Nem sequer se lembra quando foi a última década que teve uma gripe. Não estou dizendo isso para que vós vejam, então esse é o médico. Não, eu estou para que vós entenda que quando a pessoa assume algo que não é para ela assumir, ela vai se lascar. Como vós ver, muitos lascados aí. Por atitudes, por intenções, por reações e também por assumir certas condições que não está preparado para assumir, que não veio com esse propósito para assumir. Já falamos isso lá atrás, olha, essa condição de mediunidade. Hoje é chamado mediunidade. No tempo lá da Grécia Antiga, que não é muito distante, cada um de vós pode estudar nos livros aquilo que é essa condição da Grécia Antiga, onde inclusive tinha lá os filósofos, grandes pensadores. Anterior a isso um pouco, existiam o quê? Os oráculos, que eram seres humanos, que eles estavam em um ambiente separado, longe das massas, não porque são melhores, mas para evitar. Porque quando as pessoas não têm conhecimento, não têm discernimento do que acontece em um ser que ele manifesta coisas que a maioria não está manifestando, uns veem com medo e outros, sob a ação do medo, uns correm, outros se paralisam, outros se tornam agressivos. Então por isso que eles se colocavam em situações assim. Separadas, isoladas. E daí lá, então, reis, nobres,
iam visitá-los, que daí eles incorporavam, eles eram um instrumento de manifestação de entidades espirituais, temporais, cabíveis à época, que daí iam dizer se era a hora de plantar, se era a hora de colher, se era propício, se aquele ano de colheita ia ser farto ou ia ser magro, se era o momento de ir para a guerra, se ia vencer a guerra ou ia perder a guerra. Então, receberam orientações. Lá, esses oráculos, nos dias de hoje, eram os médios. Agora vá e pesquise lá para vós ver quantos oráculos tinham. Todo mundo lá era oráculo, é? Todo mundo lá era médio? Não. Mas não significa que não ser médio de incorporação, de canalização, de psicografia, de alguma habilidade mediúnica, que a pessoa seja menos. Porque todos podem ter contato com a sua família espiritual, todos podem ter contato com esse plano invisível, com o Todo-Poderoso, né? Com níveis diferentes de espiritualidade que estão, né, de mais diversas colocações. Tudo vai depender do quê? Do ponto da caminhada que cada um está. Porque não pense que vós lá, antes da primeira etapa, lá completamente imerso na materialidade e trevas da ignorância, que vós vai passar por experiências místicas, por experiências ali, despertar, né? Despertar Kundalini, que é um absurdo que as pessoas falam. A pessoa quando desperta Kundalini, ele se torna um iluminado. Então todos esses ditos professores aí, então esses mestres em cima da terra, então todos estão ao mesmo nível consciencial, evolucional de Jesus, de Buda, de Maomé, de tudo mais. Vejam a vida deles, porque os mestres têm muito em comum, independente da época que estiveram, que tiveram a sua passagem em cima dessa terra, mas todos têm algo em comum. E depois, por fim, a última etapa, que é justamente os 7 níveis do iluminado. O iluminado, sim, o iluminado ele está em uma condição completamente diferenciada do desperto. O iluminado, então, ele sabe exatamente quem é, ele sabe exatamente, precisamente, minuciosamente, cada passo, cada situação, as pessoas que ele encontra pelo caminho. Então ele consegue ler toda a condição que cada um se encontra. É muito assunto para falar somente dessa condição de iluminado, mesmo no primeiro nível de iluminado. Quando então esse iluminado ele chega aos lineares do 7º nível de iluminação, então ele pode atingir o nirvana, ele pode ir além, ele pode encarnado por um breve momento que nem para nenhum ser humano evoluído o suficiente pode superar 2 horas nessa condição, porque é muita coisa. Então ele retorna à fonte, ele conhece a fonte, ele vê toda o início dessa manifestação mental do todo, o nascer de todas as coisas, ele vê então ele sendo criado, os objetivos, ele vê tudo onde ele passou, onde ele experienciou, as roupas que teve, os nomes, as experiências, ele tem acesso a tudo e depois ele retorna novamente. Ele passa por no máximo essas 2 horas dessa experienciação, ele retorna, ele tem que retornar para a condição de iluminado do 7º nível.
E daí é onde ele segue o caminho. O único que conseguiu fazer isso em cima da terra, como ser humano encarnado, foi Buda. A condição de Jesus é diferente. Por quê? Porque Jesus, sim, para sair dessa roda de Sansara, obviamente, ele se iluminou, ele esteve aqui antes, muito antes que vós possam conceber com a vossa mente física. Ele saiu daqui dessa roda de Sansara, ele continuou o caminho, ele se terminou ali o seu doutorado, o seu mestrado, ele se formou, e daí aonde ele estava, então ele retornou ao Pai e assumiu o cúmpito na criação. Quando ele assume o cúmpito dele na criação, a primeira medida, a primeira ação dele como já essa parte do todo, manifestado ser humano, comandando uma parte de uma criação, então a primeira medida é preparar para que ele venha deixar o exemplo. Então é onde daí, então Jesus vem, então demora 1000 anos aqui da Terra para que tudo seja organizado, preparado, então ele vem, encarna, e daí ele vem e deixa o exemplo dele. E daí ele, novamente, ele chega aqui, esquecido, ele não lembra quem é, ele não sabe ao que veio, ele tem sim muitos sonhos lúcidos, porque o ponto evolucional de formas específicas de cada coisa, por isso que eu falo, o assunto é muito longo, muito longo. E ainda vamos desdobrar pontos específicos, porque é importante. Então, após isso, né, então ele vem aqui esquecido, quando ele chega lá, nos seus 30 anos, então ele volta novamente a se iluminar, ele lembra o porquê ele veio, o que ele faz, o que ele representa, o que ele se tornou. E daí depois ele segue até hoje fazendo o que tem que fazer, certo? Assumindo no cúmpito pelo qual ele foi criado. Espero que nessa explanação, nessa orientação, vocês consigam entender o que é esse percorrer. Mas que isso não desanime cada um de vós. Isso serve como respostas, porque contra fatos não tem argumentos, de vós poder balancear e ver a que ponto vós se encontra nessa caminhada. Porque às vezes vós pode pensar que vós está desperto, iluminado, espiritualizado, e na verdade vós ainda não chegou nesse ponto. Se não chegou, não tem problema nenhum, porque daí vós vai saber o porquê vós está passando cada coisa que vós está passando, porque vós está ainda ligado a determinados pontos de cada uma dessas etapas. Certo? Então por hoje é tudo. Boa noite para quem é da noite, bom dia para quem é do dia.